A Sony anunciou nas últimas semanas o fim da mídia física. E aí, é óbvio que com essa notícia toda a internet foi à loucura e nós, gamers apaixonados por videogames, ficamos com uma única pergunta na cabeça: será esse o fim de uma era e o começo de uma crise nessa comunidade que nós tanto amamos? O meu objetivo com esse vídeo, na verdade, não é falar tudo que está sendo falado por aí e te trazer essa notícia, porque a notícia provavelmente você já viu em outro lugar. Na verdade, eu estou vindo aqui com o objetivo de gerar uma reflexão para mim e para você que está assistindo aí do outro lado, e principalmente tentar trazer um pouco de leveza para esse assunto que tem tirado o sono de muitos criadores de conteúdo, de muitos colecionadores e de muitos apaixonados pelo videogame, como eu e você. E aí eu te pergunto, será que a gente realmente precisa ter todo esse alvoroço? Será que essa notícia realmente é tão séria quanto a mídia tem mostrado? E quando eu falo isso, eu não estou querendo tirar a importância dessa notícia, mas sim te fazer refletir aqui comigo. Será que a Sony anunciando o fim da mídia física representa realmente o fim de uma era? O que a gente precisa lembrar é que ela anunciou o fim da mídia física para 2028, daqui a 2 anos. Então, assim, a gente pode manter a calma, porque todos os jogos que estão planejados para serem lançados até lá em mídia física serão lançados em mídia física. Então, em teoria, a gente não tem nada a perder nesse meio do caminho. Outro fator muito importante que a gente precisa considerar: nós vivemos uma época das revoluções exponenciais. O que você quer dizer com isso, Gabriel? Isso significa que em 2 anos, absolutamente tudo muda. É só você lembrar o que era falado há 2 anos atrás, quais eram as perspectivas da mídia, da indústria há 2 anos atrás e as perspectivas que a gente tem agora, em 2026, 2 anos depois, quanta coisa não aconteceu. Então, assim, até 2028, muita coisa pode acontecer. Como, por exemplo, a Sony pode voltar atrás, a concorrência pode fazer um movimento que faça ela recuar ou bata de frente com isso, a comunidade pode demonstrar tamanha insatisfação que faça a empresa mudar de ideia e, digo mais, até lá a gente pode ter tecnologias que mudem totalmente o que a gente conhece como videogame, como a experiência de comprar, jogar e trocar jogos. E apesar dessa notícia a primeiro momento parecer uma grande afronta à comunidade, o que eu também não tiro a razão das pessoas que estão batendo ali nos engravatados, batendo nos conselhos dessas empresas de videogame, eu não tiro a razão dessa galera não, tá? Mas ao mesmo tempo eu trago uma outra reflexão. Nós estamos vivendo um momento em que os jogos estão cada vez mais pesados e a gente simplesmente não tem tecnologia em mídia, CD, DVD, enfim, o que seja, para suportar toda essa capacidade. Ah, Gabriel, mas antigamente no PlayStation 1 a gente também não tinha e você tinha jogos com 6, 7 discos. Sim, mas a gente vive um outro momento da indústria. Um momento em que as empresas sofrem uma pressão cada vez maior por medidas de ESG, ou seja, sustentabilidade. Produzir esse monte de CD em escala não é algo mais tão simples quanto já foi no passado, apesar da gente possuir mais tecnologia. E por quê? Hoje a indústria de games, né, a comunidade de games, ela é muito maior do que ela era nos anos 2000, nos anos 90. Então você imagina 49 milhões de cópias do GTA 6 vendidas no dia do lançamento. Imagina se isso fosse uma caixinha com 8, 9, 10 CDs lá dentro. Cara, é uma parada insustentável, não só pensando do lado do business, do lado do investidor, do negócio, mas na questão de produção, né? Multiplica 10 CDs por 49 milhões. São 490 milhões de CDs. Mais uma vez, eu não estou aqui para passar pano, eu não estou aqui para defender a indústria. Eu só quero te trazer essa reflexão porque eu estou vendo todo mundo muito desesperado e todo mundo com muita raiva no coração. E isso não é bom para ninguém. Isso não é bom para você, isso não é bom para a nossa comunidade, isso não é bom aqui para a criação de conteúdo. E além de todos esses fatores, existe uma outra questão que a gente precisa considerar, que é a seguinte: estão surgindo tecnologias emergentes de armazenamento. Várias empresas já estão estudando a possibilidade de
unidades minúsculas físicas de armazenamento que têm a capacidade de armazenar milhares de terabytes de informação. Quer dizer que isso vai acontecer do dia para a noite? Não, mas a gente precisa aceitar o fato de que as coisas estão mudando. E a mídia física pode ser que ela não deixe de existir, mas que ela deixe de existir como a gente conhecia. Eu sei que isso é difícil, eu sou um menino dos anos 90 também, sei como é delicada essa situação de você abrir mão, né, de algo que fez parte da tua vida, que fez parte da tua infância, que era tão prazeroso, mas isso aconteceu ao longo de todas as gerações. É só você lembrar, por exemplo, do VHS, da fita cassete. Hoje esses materiais não são mais produzidos. É óbvio que assim, existe ainda uma comunidade que mantém vivos essas mídias físicas. Isso vai acontecer também com os CDs. Quando eu falo CD, eu estou falando do formato, tá? Não estou entrando no mérito se é Blu-ray, se é DVD, se é aquilo, se é isso não. Tá? Só para ficar claro que estou falando do formato CDzinho que a gente conhece. Então, até 2028, cara, muita coisa pode acontecer. A gente pode ver várias revoluções no mundo dos jogos. A gente não sabe o que vai ter sido lançado até lá. A gente não sabe qual vai ser o futuro do PlayStation 6, por exemplo, ou o futuro da Microsoft até lá. A gente não sabe, não tem como dizer. Assim como há 10 anos atrás, em 2016, ninguém imaginava que a nossa tecnologia agora tomaria as proporções que seriam. É óbvio que a gente tinha toda aquela imaginação do De Volta para o Futuro e etc, Exterminador do Futuro, cara, mas cara, ninguém imaginava que a gente viveria, por exemplo, essa onda de inteligência artificial, ninguém imaginava que a gente viveria essa onda de automações, essa qualidade tecnológica. Pô, o que você jogava em 2016, cara? Olha o que você joga hoje, olha a qualidade gráfica, a qualidade de ambiente, de ecossistema dos jogos. Em 10 anos é muito pouco, porque se você pegar dos anos 90 aos anos 2000, o salto foi desse tamanho. Então nós vivemos hoje revoluções exponenciais. Em pouquíssimo tempo a coisa sai disso para isso muito rápido. Então, fica tranquilo, respira, relaxa, aproveita que a gente ainda tem 2 anos pela frente. Não deixa de comprar as tuas mídias físicas, avalie antes de comprar se aquela mídia é realmente física ou se ela é só um código. Eu também não concordo com o fato de que hoje comprar não é mais possuir. Eu também não concordo, mas a gente precisa se adaptar. Tá? Claro que algumas coisas a gente precisa assim bater de frente, rever nossos direitos, mas cara, não dá para lutar contra tudo, senão a gente vai adoecer, senão a gente vai enlouquecer. Então, na medida do possível, nós precisamos ser os responsáveis por encontrar esse equilíbrio, por encontrar essa felicidade no lazer, no hobby que a gente tanto gosta. E quando a gente se une como comunidade de um jeito sério, de um jeito racional, sem esse papo emocionado, agressivo, a indústria ela é obrigada a aceitar, cara, porque a indústria ela trabalha a favor do público. Só que, infelizmente, pode ser que a grande massa, a grande maioria do público esteja pedindo uma coisa que é diferente de nós que vivemos nos anos 2000, nos anos 90, nos anos 80 para lá. E, infelizmente, a gente não vai conseguir mudar tudo. Mas a gente pode sim aproveitar da melhor forma possível, manter a calma, ficar tranquilo e não se deixar levar, não se deixar apavorar por essas notícias. Eu espero que eu possa ter trazido uma luz, um pouco de leveza para o teu dia depois dessa notícia tão dura que a gente recebeu. Eu quero saber de você, qual é a tua opinião sobre isso? Você acha que faz sentido isso que eu falei? Você acha que eu estou viajando? Comenta aí, eu quero saber, eu quero entender e vai ser um prazer ter você aqui nesse canal para a gente caminhar juntos, fazendo o que a gente ama, que é jogar videogame. Muito obrigado, eu te vejo no próximo vídeo.